Olá, galera! Vamos para mais uma aula de matemática? Vamos falar hoje sobre a função f de x igual a seno de x e suas variações. Vamos começar aqui pelo gráfico da função f de x igual a seno de x. Vejam, o gráfico da função f de x igual a seno de x é uma curva que nós a denominamos de senoide. O gráfico da função seno de x, ele possui como valor máximo o ponto 1, olha lá, e para valor mínimo, menos 1. Então, a função seno de x possui para valor máximo 1 e valor mínimo menos 1. Significa que a imagem da função seno vai ser o intervalo fechado entre menos 1 e 1. A amplitude é essa parte mais alta aqui da função. No caso, como o ponto máximo é 1, então a amplitude da função seno vale 1. Vamos ver o período. O que é o período? O período é aquela parte onde a função ela vai recomeçar todo esse processo que vocês estão vendo aqui, ó. Então, veja só, a partir do zero, ela vai dar uma volta lá em cima, ela dá uma volta completa aqui embaixo, e quando ela chega aqui, ó, no 2π, ela vai começar tudo novamente. Então, o período dessa função, seno de x, é 2π. Existe uma fórmula matemática para calcularmos o período. Basta dividirmos 2π pelo coeficiente do x aqui da função. Como o coeficiente vale 1, então 2π dividido por 1 dá 2π. Vocês estão percebendo aqui que ao lado tem um número aqui que eu chamei de a. Esse número a é qualquer valor dentro do conjunto dos números reais. Então, eu vou construir agora um gráfico em que seja a função a mais seno de x. Então, eu vou construir o gráfico da função f de x igual a mais seno de x e vamos observar o que vai acontecer. Vamos lá. Tá aí, ó. A mais seno de x. Reparem que a função ela foi transladada para cima do eixo de x. Vamos colocar esse a aqui como 1. Vamos colocá-lo aqui como 1. Aí, perfeito. Veja, na função seno, o gráfico era esse, ó. Na função f de x igual a mais seno de x, o gráfico continua sendo o mesmo, só que a função ela andou uma unidade para cima do eixo de x. Olha lá. Veja também que o valor do a vale 1. Significa que a função ela está intersectando o eixo do y exatamente no valor do a. Aqui, ó. Ela passa no eixo do y no ponto 1. E a amplitude? Bom, a amplitude do seno era 1. Como agora eu estou somando com o valor do a, e nesse caso aqui o a vale 1, a amplitude da função passa a valer 2. Pois seria 1 mais 1, 2. Se eu colocar esse a valendo 2, aqui, ó, aí, a amplitude passa a ser 3. E a função, ela foi transladada 2 unidades para cima do eixo de x. Então, veja que o valor do a, ele vai indicar em quantas unidades nós iremos transladar a função seno do eixo de x. Como aqui o a vale 2, ela sobe 2 unidades, acima do eixo de x. E o período? Bom, o período continua sendo 2π, pois basta dividirmos 2π pelo coeficiente do x. Como o coeficiente do x vale 1, 2π dividido por 1
vai dar 2π realmente. E se o A fosse negativo? Olha lá, ó. Quando o A é negativo, ó, vou botar ele aqui como menos 2. Aí. O A negativo, a função ela é transladada para baixo do eixo do x. E aqui também ela foi transladada 2 unidades, só que abaixo do eixo de x. Olha lá. Veja, a função ela sempre corta o y no ponto A. Vamos observar agora um outro caso de função seno, que é esse caso aqui, ó, f de x igual ao seno de x mais a. Agora, é um outro gráfico de uma outra função. Veja, o ponto máximo dessa função é 1. Na função anterior, o ponto máximo ele variava de acordo com o valor do A, pois o ponto máximo, ou seja, aonde ela atinge a amplitude, eu teria que somar 1 sempre com o valor do A, pois ela é sempre transladada de acordo com o valor do A. Nesse caso aqui, f de x igual ao seno de x mais a, veja que ela possui como valor máximo 1 e como valor mínimo menos 1. Agora, quando nós modificamos o valor do A, olha o que acontece. Veja, conforme o A é positivo, ela é transladada para a esquerda do gráfico. Se o A for negativo, ela vem para a direita do gráfico. Olha lá. Então, esse valor do A, ele vai indicar para onde a função seno irá se locomover. Se o A for positivo, ela é transladada para a esquerda. Olha lá. Ó, olha lá. Se o A for negativo, ou seja, cada vez que diminuir o A, ela é transladada para a direita. E um outro detalhe, vamos aqui animar o valor do A. Veja, repare que conforme o A vai mudando, a imagem da função ela nunca muda. Ela continua no intervalo fechado entre 1 e menos 1. Ok? Então, esse valor do A aqui, ele serve apenas para transladarmos a função ou para a esquerda ou para a direita. Ela será transladada para a esquerda se o A for positivo. Ela é transladada para a direita se o A for negativo. Agora, vamos ver o outro caso aqui. Esse aqui, f de x igual a A vezes seno de x. Bom, repare que aqui o A vale 2. E a amplitude dessa função seno também vale 2. Ela aqui possui valor máximo 2 e valor mínimo menos 2. Se eu modificar o A para, vamos supor, para 5. Vamos botar o A aqui com 5. Aí. Veja, a amplitude da função passou a ser 5. O valor máximo dessa função passou a ser 5. E o valor mínimo? O valor mínimo passou a ser menos 5. Então, nesse caso aqui, o valor do A, ele vai modificar a imagem da função seno. Tá? A imagem vai ser de acordo com o valor do A. Aqui o A vale 5. Então, ela tem como valores máximos e mínimo, respectivamente, 5 e menos 5. Se nós animarmos o A, nós vamos ver que essa função, olha lá, ela vai começar a adquirir a sua imagem de acordo com o valor do A. Conforme o A vai mudando, olha lá, a imagem também vai mudando. Ok, galera? Então, aqui nesse caso,
o gráfico ele é modificado de acordo com o valor do A. Veja, se o A for 3, por exemplo, aqui, aí, se o A for 3, ele tem como valor mínimo o menos 3 e valor máximo 3. E o período? Bom, o período continuará sendo 2π, pois basta dividirmos 2π pelo coeficiente desse x que está aqui. Como o coeficiente é 1, então 2π dividido por 1 é 2π. Basta vermos também aqui pelo próprio gráfico, ó. Ela vai dar uma volta lá em cima, completou, vem aqui embaixo, quando chega no 2π, ela vai começar o processo de novo. Então, o período dessa função é 2π. Valeu, galera! Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara!